Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osíris, sou professor de História da Escola de Ensino Integral Ana Siqueira da Silva e eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a mitologia ameríndia, mais especificamente os mitos dos povos indígenas aqui do Brasil. Então a gente costuma conhecer bastante sobre a mitologia egípcia, a mitologia grega, a mitologia nórdica, conhecemos até através de jogos, né, como God of War, mas pouco conhecemos sobre a beleza e a riqueza dos mitos aqui dos povos do Brasil, né, dos povos indígenas aqui do Brasil. Então, a nossa proposta aqui é conhecer um pouco sobre essa mitologia, através de um mito, né, o mito do povo Kayangangue, o mito que trata da criação ali, da origem das cataratas do Iguaçu. Então eu vou fazer a narração dessa história, eu gostaria que vocês ouvissem. Então, assim, mas antes da gente iniciar, pessoal, a gente tem que entender algumas coisas. Quando a gente trata dos índios do Brasil, a gente não pode pensar que se trata de apenas um povo. A gente tem que deixar muito claro que existem vários povos, vários idiomas, várias religiões e várias culturas. Esse mito que eu vou narrar para vocês é de um povo apenas, beleza? E outra coisa que a gente tem que entender é que esses povos, eles não tinham escrita. Então, toda a narrativa que chegou até nós hoje, todas as histórias que chegaram até nós, a sua cultura, ela foi transmitida de geração para geração oralmente, através da palavra, através da narração. Então, são coisas que nós temos que ter em mente quando a gente vai estudar a cultura dos povos indígenas aqui do Brasil. Então, quando nós lemos as suas narrativas mitológicas, a sua cultura, a gente tem que ter em mente que originalmente essas histórias, todas essas tradições foram transmitidas oralmente, não pela escrita, beleza? E antes da gente começar, pessoal, eu queria que nós fizéssemos um exercício que nos ajudasse a pelo menos nos aproximar da tradição desses povos, né? Então, como vai ser uma narração, como eu vou narrar uma história para vocês, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e ouvissem a história, beleza? Então, assim, eu vou deixar a tela escura, né? A minha imagem não vai aparecer e eu gostaria que vocês fechassem os olhos para que vocês simplesmente ouvissem a história, apreciassem a história, beleza? Vamos começar então. Pessoal, então o mito que eu vou narrar para vocês é o mito do povo Kayangangue. É um povo que vive até hoje ali entre o sul e sudeste do Brasil. E esse mito, ele narra o quê? Ele narra a origem das cataratas do Iguaçu. Cataratas que ficam ali no Paraná, no sul do Brasil. Então é um mito de origem. É um mito que trata de algo que existe até hoje, que são as cataratas, e é uma história sagrada, é uma narrativa sagrada, beleza? Então, fechem os olhos e ouçam a história, tá bom? Eu vou começar então. O surgimento das cataratas do Iguaçu. Às margens do Pacífico Rio Iguaçu, poderosa tribo mantinha seu território contra inimigos, sempre enfrentando os obstáculos impostos pela natureza. Eram guerreiros e, devotos como eram, sempre honravam os deuses, buscando viver em harmonia com seus desígnios. Dois desses deuses eram Tupã, deus do bem, e seu filho, M'Boi, filho rebelde, deus do mal. Essa última divindade era causadora de grandes desgraças e provações para o povo Kayangangue. Pestes, guerras, secas e privações de toda a natureza tinham como artífice a divindade maléfica.
Como forma de apaziguar a ira do Deus, o povo em todas as primaveras lhe oferecia uma bela jovem como esposa. Essa jovem ficava assim impedida de amar e casar-se com algum homem da tribo. Essa situação de viver para o culto ao deus M-Boi era motivo de honra e felicidade para as mulheres da tribo. Acontece que na tribo existia uma bela jovem de nome Naipi, filha de proeminente cacique. A beleza da jovem era conhecida nos 4 ventos da terra, e muitos homens a desejavam. Por sua formosura, a Índia foi escolhida como futura esposa de M-Boi. No dia do festejo, que marcaria a oferenda de Naipi ao deus, toda a tribo estava em festa. Danças, alegria e bebida fermentada marcavam um momento sagrado e de grande importância na relação da tribo com seus deuses. Acontece que dentre os presentes existia um belo e jovem guerreiro de nome Tarobá. Esse ficou enamorado por Naipi e ela por ele. Por conta desse amor proibido, os dois decidiram fugir em uma canoa pelas tranquilas águas do rio Iguaçu, como forma de viver o sentimento que os unia. M-Boi descobriu a trama e, quando já estavam nas águas rumo a seu destino, o deus, em forma de serpente, lançou-se violentamente nas profundezas do rio, abrindo gigante cratera que sugou as águas em sua volta e os dois apaixonados, formando assim as cataratas que hoje conhecemos. Dizem que Tarobá foi transformado em uma palmeira no cume da queda d'água, e Naipi em uma rocha localizada sob suas águas. M-Boi, reza a lenda, encontra-se em uma sombria gruta, vigiando os dois, a fim de que nunca fiquem juntos. Os jovens se veem e se sentem todos os dias, mas não podem se tocar, nem viver o amor que criou as cataratas e separou os dois. Então, pessoal, esse é um exemplo da riqueza e da profundidade dos mitos ameríndios, né? Mais especificamente dos mitos ameríndios aqui do Brasil. Então, é um mito do povo Kayangang, né? Que trata da questão da origem das cataratas do Iguaçu. Eu espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui, né, pessoal? Tchau, tchau.